Fala pessoal, tô aqui no podcast da TS Health, tô aqui com um convidado super especial, um dos caras que eu mais admiro aqui em Fortaleza, é um cara que tem inúmeras qualidades, assim, além de ser uma excelente pessoa, é um excelente marido, um excelente irmão, um excelente amigo, um empresário em serial, atleta. Eu recebo aqui André Montenegro, Deco. Deco, é uma Irmão, honra tamo te junto. receber Cara, é aqui, um ter teu prazer imenso tempo. estar aqui. Eu queria saber um pouco aqui. Cara, você tem múltiplas empresas, você é atleta, você é um baita do marido, tem instituto. Como é que é o Deco, cara? Me fala assim, sabe? Como é que foi a criação para formar esse Deco aqui, que ele consegue ser versátil em tanta coisa assim? Faz um resumo de quem é o Deco Montenegro. Cara, eu acho que é uma das coisas que eu escutei muito na minha vida foi exatamente que você deveria ter foco e fazer só uma coisa, né? Eu acho que eu fiz exatamente o oposto, né? E eu acredito que eu sou um cara muito curioso, eu gosto muito de ir a fundo, né? Em qualquer coisa que me interesse. E eu vim aprendendo muito, tendo humildade assim no decorrer do caminho de que você precisa de pessoas. Então, o fato de eu fazer muitas coisas tem muito a ver com o fato de eu criar relacionamentos com muitas pessoas, né? Então, eu tenho uma fala que eu falo muito, que eu não faço muitos negócios. Na verdade, por acaso, eu encontrei pessoas que faz a ideia de fazer o negócio fazer sentido, né? Eu acho que é muito mais essa linha, assim, que faz todo esse caminho. Ô, Deco, eu não podia deixar aqui de falar como é que eu te conheci, né? Eu escrevi um livro, O Mistério do Titãzinho, e quando eu fui entregar lá na comunidade, eu fiquei sabendo que era a tua família que tomava conta do IPONT, Instituto Povo do Mar. E se o Deco é bacana, vocês não conhecem o irmão dele, ele consegue ser melhor que o Deco. Eu acho que teu irmão, É com um todo respeito a príncipe. você, ele consegue ser, acho que uma pessoa mais evoluída. Eu acho que se tivesse mais pessoas igual o teu irmão, assim, no mundo, o mundo seria melhor, assim, cara. Como é que é a tua família, assim, sabe? A tua família, ela tem esse lado solidário, ela tem essa criação. A gente vê a educação da sua irmã, da sua mãe, do seu irmão, assim, é uma coisa fantástica, assim, é muito agradável. Como é que foi a criação, assim, do Deco? Como é que vocês foram formados, assim, não só para empreender, mas também para fazer o bem, cara? Como é que é teu ambiente familiar, Deco? Ah, meu irmão eu falo que é o coração da família, né? Ele é realmente muito conectado, assim, né? Com esse sonho de tentar trazer o bem ali para a comunidade que a gente atende ali, né? E ele é muito ligado ao mar, né? À natureza. E acho assim, eu acho que a gente tem uma criação muito. A gente não teve uma criação específica, assim, de fazer algo, sabe? Acho que a gente teve uma criação muito focada em sim, fazer as coisas corretas, né? Ter uma disciplina mental de fazer assim o bem, né? De tentar ter um pouco de empatia com as pessoas. E uma coisa que minha mãe sempre falava, que eu achava interessante quando a gente era mais novo, era o conceito de que ela falava que a gente não seja medíocre. E medíocre é interessante essa palavra, porque é mal utilizada, né? Mas no sentido de não ser mediano, sabe? De não estar na média. Você faz isso tudo, que seja o que for. Você quer ser jardineiro, quer ser jogador de futebol, quer ser o que for. Faça pensando em ser o melhor, né? Tente se dar tudo de si, ame aquilo. Eu acho que isso tá muito enraizado na nossa família, assim, sabe? De tentar enxergar isso e tentar fazer as coisas de forma certa, né? Que eu acho que deveria ser o normal, né? O padrão. Eu acho que ele a gente não se vê muito com essa, de uma forma, sabe? É mais fazendo o que a gente acha mais correto naquele momento certo, sabe? Deco, você sabe que eu fui atleta durante 22 anos profissionalmente, e hoje eu tenho uma mini atleta dentro de casa. A Antonella é jogadora de vôlei e a gente, pô, ajuda ela de tudo quanto é maneira. E eu chego pra ela e falo, e aí, como é que foi o treino? Ela, pô, pai, foi legal e tal. Daí eu falei, e aí? Ela falou, e aí o quê? Eu falei, cara, teu treino não acabou, não. Teu treino, você já tirou tua roupa, botou ela pra lavar, você vai se alimentar direito, você já vai se descansar pro próximo treino, você já vai se preparar pra corrigir os teus erros. Ela, pai. Eu falei, é verdade, Antonella. Porque todo mundo treina ali das 5 às 7.
O cara que deixa de ser medíocre, que ele quer alcançar algo mais, ele já tá treinando antes, ele já tá preparado, ele já chegou uma hora antes no treino, ele já deu os arremessos dele, que era no meu caso, o aquecimento, no caso do saque, do vôlei, e na hora que termina, ele já vai cuidar do corpo dele para fazer o recovery, para descansar, para alimentar, para no outro dia ele conseguir ser um pouquinho melhor do que ele era no dia anterior. E isso aí tem tudo a ver. A gente fala que nossas mães, elas são visionárias, assim, há muito tempo. Minha mãe falava a mesma coisa. Ela falou, cara, treina. Treina mais que todo mundo, cara. Faz algo a mais ali, que é ali que você vai conseguir se destacar. É uma coisa que eu acho assim que hoje a gente tem muita informação, né? Eu acho que o que a gente tinha antigamente as certezas foram todas foram quebradas, né? Hoje, se você realmente se dedicar com o assunto, você não precisa estar formado naquele assunto, às vezes você consegue um nível de informação que era impensável antigamente. Então, hoje você, por exemplo, a nível de esporte, você sabe milhões de protocolos a nível de acalmar a respiração. A respiração não era uma coisa que era tão falada, É, né, antigamente, tirando da linha da meditação, né? Meu pai medita há 30 anos, mas tirando da linha da meditação, não era tão usado a nível de performance, né? Hoje é usado a é. nível de performance. Saunas, né? Hoje tem os estudos das saunas, hoje tem os estudos da água de gelo, hoje tem o estudo. E eu acho que então, um atleta hoje tem que ser muito mais preparado e bem informado, né? Você realmente um indivíduo de alta performance. É muito interessante isso, e isso você pode utilizar em várias esferas da sua vida, né? Seja no trabalho, né? Empreendedorismo, enfim. Deco, eu já vou entrar aqui na tua área ali de empreendedorismo. Eu sei que você toca várias empresas, tem um sucesso financeiro muito grande, mas eu não quero fugir um pouco do esporte ainda não. Como é que é o Deco nos esportes? Além do kitesurf, do jiu-jitsu, como é que você se prepara? Que o esporte ele te prepara para aquele momento que você tem que tomar uma decisão? Porque eu falo para todo mundo que você ser empreendedor, principalmente no Brasil, é a coisa mais próxima do esporte. Porque, tipo, é derrota, é fracasso, é um baita do negócio que você fez, é uma conquista. Como é que o esporte ele te prepara para você tomar grandes decisões e você conseguir ter os rumos certos no teu lado financeiro, já que você é um cara muito bem sucedido nessa área? Cara, acho que todo esporte ensina algo, né? Acho que você tá bem com seu corpo também é algo de grande valia, né, na vida. Mas eu acho que cada esporte, né, você ensina você a ter a perseverança, né, de você conseguir passar pelas dificuldades, né? Toda vez que você entra no esporte, você passa por um momento de dificuldade, né? Seja no surf, seja no jiu-jitsu, seja na corrida, eu acho que o esporte ele te dá algo, né, que é uma conexão com você mesmo. E eu acho que essa conexão de fazer você se sentir bem, eu acho que é primordial para você também fazer outras pessoas, né, se sentirem bem. Tem na filosofia, né, o pessoal fala muito isso, que antigamente a pessoa era primeiro tinha que se conter e se controlar para depois controlar 10 pessoas ou 100 pessoas seriam os centúrios, né? Aham. E uma das formas de se controlar é controlar a boca, controlar, né, a vontade de estar deitado, né? Você se controlar e melhorar você como um todo, né? Eu gosto muito disso, acho que assim, cada esporte dá uma conexão diferente. Eu tenho uma conexão com o mar muito grande. Eu me sinto muito confortável no mar, é engraçado isso, muito. Mas, por exemplo, eu tô treinando jiu-jitsu agora, né? Tô bem encantado com jiu-jitsu. E uma coisa que o jiu-jitsu me dá, assim, que eu acho interessante, é porque naquele momento eu não consigo pensar em nada. No surf ainda eu consigo, ali, quando eu tô remando, né? E quando eu tô correndo eu consigo pensar. No jiu-jitsu você tem que estar muito conectado, né? Porque um xadrez humano constante. Então, assim, eu acho que tem muitos ganhos, assim, a estratégia. Tem uma coisa do jiu-jitsu também que eu acho interessante, que é você passar pelo sufoco, né? De você ficar acomodado, acalmar o coração, né? Para entender que você precisa pensar. E às vezes a adrenalina, tanto no surf quanto no jiu-jitsu, como qualquer outro esporte, a adrenalina tira teu fôlego, né? Então você conseguir ficar calmo em situações difíceis,
Eu acho Pô, que é uma grande daqui, e a virtude. gente é muito privilegiado, né? Porque a gente mora na meca do kitesurf mundial aqui em Fortaleza, com paisagens maravilhosas. Só que a gente sabe que o kitesurf é sazonal, tá começando agora a temporada, já tá entrando os ventos. Tem a parte do surf e você também consegue fazer jiu-jitsu aqui. Cara, como é que você vê, assim, a cidade de Fortaleza pro esporte, assim? Porque eu sou um cara de São Paulo, eu sei que você é cearense, mas você também praticamente foi criado no Rio de Janeiro, então você já tá mais habituado com aquele ambiente de praias e tal. Eu não. Sou de Campinas, Sim. entendeu? Adoro minha cidade, maravilhosa, mas totalmente diferente de Fortaleza, assim, sabe? E eu de fora, assim, Deca, eu confesso que eu vejo, assim, as oportunidades, assim, eu falo, cara, esses caras moram no paraíso e não dão valor, cara. Porra, eu tô apaixonado por futebol e kitesurf, a gente veleja junto, sabe o que eu tô falando. Como é que você vê, assim, vamos colocar um futuro pequeno, 10 anos, o esporte de Fortaleza, cara? Cara, eu acho que Fortaleza tá vivendo um período mágico, né? A gente sempre esperava isso, assim, que Fortaleza de algum momento teria um protagonismo, né? Mas eu acho que tá existindo né, assim, Será que nordestinação existe essa palavra, né? do Brasil. Acho que virou um Nordeste nunca teve Uma um momento ascensão, tão né? ascensão assim. As pessoas falam bem, as pessoas querem passar as férias aqui. Eu acho que teve também essa questão no kitesurf, né? O kite, ele trouxe algo que não existia a nível de pessoas, né? Hoje, como é que eu traria uma pessoa que trabalha no Google para cá, a nível de interesse dele, de que ele quer morar aqui? Hoje tem o kite, né? Do mesmo jeito que a pessoa vai para a Suíça para fazer Esquiar. esquiar e tudo, hoje a pessoa porque se ela tiver a chance de trabalhar home office tudo, ela pode escolher aqui porque é um Uhum. dos melhores lugares do mundo constantes, né? Eu acho que assim, a gente tem uma tese na Multidourado, né, que é a incorporadora que a gente criou essa empresa somente para realmente esportes. Então, todos os empreendimentos que a gente faz tem a ver com kitesurf, com surf e tal. E a ideia é exatamente aproveitar isso, porque a gente acha que todas as praias que têm essa vocação, que são praticamente todas, né, subindo, elas vão se tornar como se fossem montanhas de snowboard, de esqui. Elas vão ficar cada vez mais prêmios, né? Impressionante o que está acontecendo já. Uhum. Né? Então é uma tese que vem funcionando muito bem. E assim, eu acho que isso vai juntar com muitos fatores. A gente está falando só do turismo, mas o turismo é muito importante, porque o turismo chama muita atenção, né? E a gente estava acostumado com o turismo é, s- não tão qualificado, né? Uhum. Para melhor forma de falar, Melhor forma de para falar. para um turismo agora super qualificado, né? Um turismo que paga. Então, hoje o metro quadrado de hotel nas praias são mais caros que em Fortaleza, né? Isso é É. impressionante. E a gente e a gente consegue trazer, então, agora com o Jericoacoara também, né? O Jericoacoara trouxe uma visão expandida, assim. Você não acha que Jericoacoara ela saiu um pouquinho dessa vibe? Eu vejo isso, assim, ela tá super hypada nos restaurantes e tudo, mas ela ainda tá meio claudiada, assim. Eu acho que esse público, ele, às vezes ele não quer, ele quer ir num paraíso, mas não quer encontrar o que ele tá encontrando lá. Você entendeu o que eu tô Sim. falando? É porque a gente tem uma visão de Jericoacoara É mais nossa, né? antiga, né? Mas não é, hoje as pessoas não estão mais indo para Jericoacoara, as pessoas estão indo para o Preá, né? Aham. E o Preá ele foi construído mesmo, ele foi plantado, né? Impressionante. É, eu acho que eu acho que é algo necessário, né? Aconteceu, mas o que eu acho mais interessante é porque as pessoas ainda não descobriram as outras praias, né? Existem praias, né, que são fantásticas, assim, Qual que é tipo, a favorita do Deco e qual que é a que você acha que vai ser o novo point em pouco tempo? cara, eu tenho uma ligação muito forte com a Taíba, né? Muito forte, eu acho, por causa dessa combinação do surf, kite, pesca, tudo, né? É uma praia muito gostosa, assim, né? Você vê, tem os pescadores, tem, né, a vila ainda, é Tem uma as ilha, dunas a gente ali. a gente chama de, na nossa ilha ali, né? Aham, Que o Paracuru tem muito dessas características, aham. né? Mas existe uma cidade maior lá e tudo, mas que tem muito espaço ainda para crescer ali, né? Uhum. Mas eu fui
criado bastante tempo em flecheiras, né, quando era mais jovem, então eu adoro flecheiras, acho mágico, né, aquelas as piscinas naturais e tudo, que agora também já se tornou, né, algo, tem, né, Muito condomínio, condomínios, né? virou algo realmente, assim, abraçaram mesmo a praia, principalmente o pessoal de Fortaleza. É engraçado, o pessoal de fora não tem essa visão, mas né, A a Praia galera. de Flecheiras virou uma praia da cidade, né? Uhum. Mas, cara, tem praias fantásticas, né? Tem. Isso a gente nem tá falando pro outro lado, né? Fortinho e tudo. Não, é. Você não Mas, falou a minha preferida, cara. é, Cara, eu tenho uma conexão muito grande com a Tatajuba. Não, assim, sabe? Acho um dos picos eu, mais eu, legais eu pra casei, estar. eu casei em Cara de Amontada, né? Aham. Tipo, eu acho lindo, lindo. É. Moitas ali, cara. É fantástico. A gente vai até lançar um empreendimento de Moitas que eu acho fantástico. Ali o rio, essa conexão do rio com o mar, pra mim, é algo mind-blowing, assim. E a Ilha do Guajiru, né? Você conhece, eu acho que assim, é difícil de explicar a ilha, né? A Ilha do Guajiru é uma que existe uma proteção natural, né? Que as pessoas vão para velejar, então é fácil para quem está aprendendo. A gente tem que pensar muito com a visão dos turistas, né? Aham. Eu acho que a ilha tem um crescimento tipo exponencial, porque as pessoas vão querer ir para um canto onde que é mar, mas é lagoa, né? Tem uma conexão muito boa. Assim, cara, Ô, acho que o Deco, Ceará tá e todo aí, aberto. você é um cara que veleja muito, pega muita onda, assim. Quando você chega num pico, você procura um terreno e fala, cara, eu tenho que investir aqui, eu tenho que comprar, eu vou chamar um parceiro. Cara, não, a tese, ela foi sendo construída, né? Na verdade, não era essa visão. Tipo, antigamente a gente tinha uma visão de corporação mais aqui para a cidade. E aí eu me juntei com um amigo, né, dois amigos, para montar essa tese que era focada em esportes. Na época a gente estava procurando um local para nossa casa, acabou que o terreno era maior, a gente falou, Aham. cara, vamos fazer uma coisa premium aqui como se fosse para nossa família. E aí lançamos o Vila a Vila do Chapéu. E agora depois lançamos Vila do Morro. E aí, enfim, a gente tem essa. Agora eu já quero começar a entrar no lado empreendedor do Deco, assim, sabe? Eu brinco que cada dia que eu vou na tua casa, que a gente sai junto, eu descubro uma empresa nova, eu descubro Um uma sócio coisa, novo. um sócio novo. E tem essa parte do urbanismo. Você fala muito de cidades inteligentes, né? Como é que seria a cidade inteligente do Deco? E aonde? Cidade inteligente é você usar tudo que é disponível hoje, né? De tecnologia, é, existem muitos cálculos hoje de pertencimento, né? De você conseguir colocar áreas de conveniências em cantos estratégicos de uma forma bem pensada. É, e existe as cidades inteligentes a nível de cidade, que você monta a cidade mesmo, e existem os empreendimentos que você monta com conceitos da cidade. Então você Uhum. coloca solar, você coloca, enfim, você pode trazer câmeras de segurança para melhorar a segurança ao redor. Você faz uma arquitetura inteligente, né, a nível de melhorar tanto a questão de clima como questão de segurança. É bem Ô, Deco, que aberto. lugar do mundo que tem algo parecido com isso já? Smart Cities, É, aqui no Brasil tem boas cidades inteligentes. você pode colocar qual como Tem exemplo, lá em assim? Florianópolis, tem a Pedra Branca que foi bem, né? Tem a Uno, que também que é bem interessante. Tem bem bons cases aqui. Estão fazendo uma aqui no Nordeste, né? Com a segunda fase aí dessa Uno. Acho que tem bons nomes, boas pessoas fazendo projetos bem interessantes, assim, a nível de realmente repensar a moradia, né, Ô, urbana. Deco, e como é que funciona a tua cabeça, cara? Porque, vamos lá, tem a parte do urbanismo, você lançou junto com quatro sócios a Cultura Builder. Cara, parabéns, cara, que projeto fantástico. A Cultura Builder, para quem não sabe, acho que você pode falar melhor que eu, é um projeto que ensina as pessoas a usarem a inteligência artificial. Ela pega aquele cara que, pô, não sei nada de Cultura Builder e fala, cara, calma, é mais fácil do que você pensa. E ele te ensina a desenvolver projetos, sites, aplicativos, potencializar o teu negócio. Fala um pouquinho da Cultura Builder. Eu vi semana passada, vocês estão com quase 10 mil. Eu poderia falar usuários ou São, construtores ou são os builders. builders, né? Acho que é melhor falar builder, tem quase É, 10 mil builders. Como é que surgiu isso daí e como é que o Deco tem essa conexão com a inteligência artificial, que é uma coisa que você leva muito a sério? é. Bem, para começar, eu comecei a programar com 14 anos. Eu sou apaixonado por tecnologia, sempre fui. E na época, eu me envolvi com várias,
enfim, várias camadas com a tecnologia. E acabei montando depois eu tive uma empresa de inteligência artificial, né, em 2012. Não era nem hypado É isso, ninguém nada, falava de não, inteligência não artificial. se chamava, a gente não gostava nem de falar inteligência artificial, a gente chamava, era redes neurais com léxico próprio, a gente refazia as palavras, conectava elas de uma forma neural e tinha estruturas matemáticas e estatísticas para trazer isso que o ChatGPT faz hoje, né? Lógico que, enfim, o ChatGPT ele teve um grande avanço devido a uma equipe, né? Que, enfim, foi um estudo do Google que abriram e depois eles juntaram com o pessoal da AlexNet, que, enfim, usaram de forma inteligente e conseguiram alcançar novos níveis de inteligência com a inteligência artificial. E aí, eu voltei a olhar para a inteligência artificial e a gente teve uma ideia, eu e dois sócios na época, de agora são quatro ao todo, mas de a gente fazer esse curso para nossa comunidade, para nossas pessoas, até para botar nas nossas empresas, sabe? Para ensinar as pessoas da nossa empresa. Era algo mais interno, sabe? E aí, de uma hora para outra, acabou que Vamos cresceu, abrir. foi pro mercado fez um ano agora, né? Aham. Tem quase 10 mil pessoas lá e a gente atende empresas bem grandes, a gente tem uma área B2B bem interessante. A gente atende empresas fora do Brasil também. E assim, eu acho que foi muito, foi isso, foi uma questão de momento, né, de a gente entender que era algo realmente gravitacional, a gente chama de gravitacional porque quando você começa a entender inteligência artificial, o resto gravita ao redor dela, né? Uhum. Não é E aí a estratégico. gente pega o Deco, que tem os empreendimentos de urbanismo, entra no cara da IA, da Cultura Builder, e a gente vai para a Leak. A Leak é uma tokenizadora É. bem bacana, para quem quiser investir, tem uma rentabilidade muito grande. A Leak também foi ideia sua? Então, a Leak, bem, Acho que é melhor você explicar um é, pouco como é que funciona a Leak, e acho que é é, bom também você como explicar é que até um pouco chegou nela, né? como é que funciona os tokens também. Tem muita Tá. gente que não sabe como é que funciona o investimento em token. Cara, quando eu tinha essa empresa de inteligência artificial lá atrás, eu fui fazer um curso fora, em Babson, e na verdade eu fui para esse curso para conhecer um cara, um professor lá. E esse professor, uma vez, a gente ficou até próximo, e ele falou sobre blockchain. E quando ele falou em blockchain, eu pensei em usar blockchain de outra forma. A minha ideia era usar para ser um conector de API. Uhum. E aí eu fui estudar sobre isso. E aí quando eu fui estudar sobre isso, eu bati no white paper Bitcoin e tudo, e fiquei impressionado. Falei, caraca, isso vai mudar o mundo. Então, tipo, isso foi para 2015. E aí eu comecei a me aproximar e estudar os protocolos e tudo, e acabei me aproximando de projetos que acabaram, esses primeiros que eu tinha investido, acabaram se tornando unicórnios e tudo, então foi um grande boom, assim, na época. E quando a gente viu esse movimento, né, que a blockchain começou sem muitos use cases, sem usos, e depois ele evoluiu para muitos tipos de usos, né? E aí a gente tive uma ideia que era, cara, será que o próximo passo não vai ser o institucional, né? Se você entende que a tecnologia, né, que é a blockchain, o que é a blockchain? É um registro contínuo. Então, imagina que existe um sistema que foi criado que fica criando bloco de forma automática, sem precisar de ninguém. Sempre ficou sendo criado. E o que faz esses blocos serem criados são vários computadores. Então, tem que ter vários computadores ligados que mantêm, se um for desligado, os outros continuam fazendo esses blocos. Uhum. E essa forma de funcionar dos blocos, as pessoas começaram a criar programas ali, porque eles usavam os blocos como se fossem computadores. Então você não precisava né, é um sistema que é transparente, você vê, e eles começaram a programar em cima disso. Então você começa a ter utilizações como se fosse um livro razão constante. Então você tem transparência, você tem eficiência, enfim. E aí a gente teve essa ideia de criar um sistema para que os bancos, as instituições financeiras usassem. E aí a gente montou isso. Na época eu conhecia vários dos players aqui do Brasil que eram grandes na época. E meu primo até tinha uma exchange que era bem grande, depois venderam para a Ripio. E a gente entendeu que nenhum fazia isso de forma correta, né? Que era ter um sistema para realmente você pegar um ativo e transformar em uma representatividade digital.
E a gente montou esse plano e foi pro mercado, né? Aí foi muito rápido isso, né? Com 3 meses o Itaú, alguns investidores se juntaram Ali que tem quanto tempo? ali que tem, putz, deve ter uns, eu acho que isso foi em 2020, Sim, sim, 2020 e 2021. 5 para 6 anos. E aí, com 3 meses, já a gente recebeu uma super rodada, né? Avaliaram a empresa mais de 100 milhões. E a gente fez um use case real, mostrando funcionando. Como na época não tinha, foi super bem quisto no mercado. E hoje a gente virou esse braço que a gente faz a gente tenta fazer toda a melhoria de eficiência para essas instituições, sabe? E Tipo, vocês são em quantos na LIC? quantas pessoas tem na LIC? Sócios. Putz, sócio fundador? Que tá lá ainda. Ah, fundador tem eu e o Coquieri ainda, que é eu e meu sócio. O resto são investidores, né? Aí tem Itaú, tem uma galera, tem a Oliveira Trust, tem Pátria, tem Galápagos, tem. é, enfim, tem um. Ô, Deco, e como é que funciona a tua vida, Deco? Como é que você não consegue estar no operacional, lógico que não, tanta coisa, É, mas como é que você gerencia a liderança dos teus grupos? Como é que você forma profissionais para tomar a frente? Como é que é o dia do Deco, assim, para você conseguir virar a tua cabeça para ali, que voltar para o urbanismo, concentrar na tua família, cuidar do teu corpo? Como é que é o dia do Deco? eu. Uma das coisas, assim, como eu te falei, eu sou muito ligado às pessoas, né? As empresas são um sintoma disso, né? É, hoje eu tenho um sócio que é o Coquieri, que ele é o CEO da operação, da LIC, por exemplo. E eu tenho no começo, eu sempre falo assim, quando a empresa nasce, ela é um bebê, ela Aham. precisa de muita atenção. Nessa hora, eu fico muito presente, porque ela precisa dar os primeiros passos, os primeiros clientes, tudo. E depois eu vou indo mais para nível de conselho, eu viro mais um player estratégico da empresa, eu continuo trabalhando, mas eu tenho até o Itaú, na época, quando foi investir na gente, veio conversar sobre isso, porque eu acho que eles não investiam, falavam que não investiam em fundador que não está na operação, né? E eu tentei explicar que eu achava que era muito mais estratégico me ter nesse local para não ocupar um lugar, né, de business developer, de alguma coisa que você vai criar um nome. Eu posso fazer isso sem precisar estar na operação, porque eu tenho outras operações, né? E acabou que depois, não sei, eu acho que funcionou muito bem comigo isso, sabe? Hoje eu participo, eu estava agora no Rio fazendo reuniões sobre isso, sobre a Leak, e eu tenho mais uma visão de tentar estruturar os meus sócios para estarem bem na operação e para que. É porque hoje, se você parar para pensar, 70% dos problemas das empresas não tem muito a ver com a operação, né? Tem muito uma questão humana, né, por trás, Uhum. questões de você empatia entre as pessoas, assimilar interesses, né, e fazer a empresa andar para frente e seguir um plano, né, seguir uma estratégia, porque uma coisa é a estratégia da empresa, outra coisa é a execução da empresa, né? Tipo, né, isso são, enfim, são camadas, né? E às vezes a estratégia e a execução, existe um local humano nesse caminho, né? Que precisa ser equilibrado. Eu acho que hoje um dos meus maiores trabalhos tem muito mais a ver com esse lado mais humano, sabe? Certo. De tentar tirar o máximo da pessoa sem a pessoa perder ela mesma, né? Mas, voltando ainda na minha pergunta aqui, como é que o Deco ele faz o schedule na cabeça dele ali? Como é que ele monta? Hoje eu, na parte da manhã, eu vou cuidar da Lick, na parte da tarde, ou você não tem essa, assim, sabe? Você vai tocando à medida que as demandas vão aparecendo. Qual que é a hora que você senta para refletir, vai falar assim, essa empresa está precisando de mais atenção minha, essa aqui está com algum problema. Como é que você divide na sua cabeça? Isso é É, uma curiosidade até pessoal minha, lógico. Deco, porque é muita coisa, Sim, cara. uma coisa que eu acho, assim, a gente tem na cultura builder, por exemplo, a gente fala que a estratégia da empresa tem que ser repensada, tipo, a cada 10 Diariamente. dias, 5 dias, certo? Aham. Por quê? Porque AI é uma coisa que muda muito rápido. Uma coisa que eu faço muito é isso, eu crio um planejamento meu, mas isso pode ser adaptado,
né? A adaptação vem do tamanho da necessidade. Então, a algum momento, por exemplo, ali que agora está participando de uma possibilidade de rodada fora do Brasil. Às vezes isso chama um pouco de necessidade de tempo. A gente está lá na Cultura Build, a gente hoje virou eh, parceiro da NVIDIA, da Anthropic, da Amazon. Então, sempre que existe essas necessidades, que são necessidades sabe, você tem que saber medir isso, né? E você tem que também saber medir, assim, eu não sou bom em tudo, tá? Isso para mim é muito claro. Isso é uma grande, eh, uma grande clareza que você tem que ter, né? Tipo, o que realmente eu posso fazer diferença na empresa, né? Então, eu faço fazer diferença em reuniões mais complexas, reuniões, sei lá, que tem um nível de complexidade a nível de advogado, de sócio, tudo, a nível humano, de conseguir ter uma boa percepção, de tomar decisões Uhum. rápidas. Ou então, eu tenho uma capacidade de ser operacionalmente ser muito bom, de conseguir tocar o bumbo ali, né? De fazer as equipes funcionarem de uma forma sistemática. Ou não, eu tenho uma visão muito centrada ali, que eu consigo controlar muito bem a parte operacional e financeira. A gente tenta equilibrar isso e botar essas pessoas, ou até a gente mesmo, nesse caminho e não perder tempo também. Você não ficar tentando participar de reuniões só por participar, ou não, a gente tenta ser mais eficiente possível em coisas que realmente fazem diferença. Na engenharia a gente fala da curva ABC, né? Que Aham. tem normalmente três itens que controlam 70% dos custos. Aham. E isso pensa no seu tempo, né? Às vezes você focando no que realmente importa, o resto, eles são adaptáveis, né? Ô, Deco, o que que é inegociável no teu dia? Que você fala assim, não, pode estar caindo o mundo, mas isso aqui é inegociável. Cara, eu preciso me movimentar. Eu realmente O cara preciso. quando é atleta, né? Eu Eu falo preciso. pra todo mundo, eu falo, primeiro meu café. É, Já teve o prazer de tomar, é, mas eu tenho que tomar meu café, eu muito também. bem tomado. É, É o meu momento que eu dou aquela refletida no meu dia, eu acordo um pouco mais cedo, as meninas ainda não estão perturbando. Aí eu vou ali, sento, vejo como é que vai ser meu dia, mas depois eu preciso me movimentar. Eu tenho que fazer algum esporte logo cedo, seja academia, seja um futevôlei, um kite, é, alguma coisa. E aí eu, pô, tô calmo pra fazer assim, sabe? eu não. Cara, eu acordo muito cedo, né? Às vezes varia um pouquinho, mas normalmente eu acordo 5 horas, 5:30. Mas eu não. Tem épocas, às vezes, que eu faço uma viagem muito longa e acaba que meu horário muda, mas eu tenho que fazer algo, tá? Durante o dia eu tenho que estressar o corpo, né? Eu tenho que fazer o corpo se mexer, eu me alongar. Eu sei que meu corpo não funciona bem parado, né? Eu sinto dor, sinto, sei lá, não sei nem explicar. Eu preciso me alongar. Eu sou hiperelástico, né? Sei lá, nem sei se é essa palavra, você falou isso, eu sou muito. Então eu preciso me alongar, eu preciso movimentar, eu preciso ativar o corpo. E é impressionante como minha cabeça funciona melhor, né? Eu fico calmo, sabe? Tipo, depois de fazer um esporte, eu fico calmo, eu consigo pensar de forma mais clara, meu humor muda completamente. É impressionante, isso é uma coisa que quem treina É, sabe. só quem treina que sabe, assim, sabe? É. E assim, eu gosto muito eu gosto dessas mudanças também, sabe? Por exemplo, eu fui para algumas reuniões agora no Rio, e eu surfei lá, tava frio pra caramba, e tudo. E aí, às vezes eu fico mais focado no jiu-jitsu, às vezes eu fico mais focado. A grande questão é que eu tento não parar, né? E tento não ficar só no esporte, eu tento também cuidar um pouco do corpo, né? De uma forma. Ô, Deco, tem uma coisa assim que eu vejo muito nas pessoas bem-sucedidas, assim, sabe? Sou um cara muito observador, assim, isso aí, independente de que o cara seja do esporte, ou seja um empreendedor, ou um grande médico, um grande repórter, enfim. O cara mantém a base dele muito forte, assim, ou seja, a casa do cara é arrumada, o corpo dele é arrumado, a aparência é arrumada, e eu acho um barato quando o empresário consegue fazer isso, porque o empresário, ele tá ligado muito à resposta, que é o dinheiro, claro, só que você vê uns caras que, pô, acabam se perdendo nesse meio tempo. Digo, de físico, de família, o dinheiro sobe pra cabeça. E eu vejo que isso é uma coisa muito importante, você. Você tá sempre, pô, bem fisicamente, cuidando da tua família. Você concorda comigo que, tipo,
é claro que você tem que ter essa ambição de fazer grandes empresas, fazer grandes negócios, fazer dinheiro, assim, mas tudo tem aquele miolo principal que é a família. Eu vejo que vocês são muito conectados ali, cara. Porra, você teve uma fase difícil com a tua esposa. Porra, você parou tudo ali porque você falou, não, aqui é minha base, assim. Eu É, vejo isso com os teus irmãos, com a tua família. Eu acho legal isso no cara bem-sucedido, que ele fala, peraí, aqui que tá a minha verdadeira riqueza. assim, eu discordo um pouco com essa questão de. Cara, a gente é humano. Eu não sei algumas respostas, né? Eu não sei até onde o correto é o correto, sabe? Tipo assim, eu não sei. Aham. E o que eu sei, assim, eu gosto do que eu faço, né? Eu gosto. E eu me questiono muito, às vezes, até onde é o equilíbrio, né? E eu realmente admiro, é isso que você falou, eu tento falar de outra forma, que eu falo, às vezes eu conheço pessoas, cara, que são bilionárias, e só que, sei lá, é isso, corpo todo estragado, a família toda Não tem desestruturada, vontade de voltar pra casa. ou então não tem família, né? Porque você tem uma determinada quantidade de horas no dia. Aham. Se eu largo tudo para focar no trabalho, você Vai entende perder que alguma coisa. assim, as chances de você se dar bem no trabalho é bem maior, né? Porque você abdicou de saúde, de filho, de família, de tudo, né? Então, uma das coisas que eu acho que é o que eu gosto muito quando eu encontro uma pessoa que o cara tem um sucesso empresarial, como serviço, enfim, ele tem uma família estável, né? Uma filha, com bem, né? Principalmente quando o cara é mais velho, assim, você vê que ele tem uma conexão muito boa assim, com a família. E ele tem uma conexão com o seu corpo, né? Que ele realmente toma cuidado com si, com a sua alimentação, com o equilíbrio mental. Então, eu acho para mim, um dos grandes pilares é esse equilíbrio, sabe? De você conseguir realmente ser excepcional em várias esferas, né? Tipo, eu acho que isso é um jogo de equilíbrio que você tem que estar toda hora, que é o mesmo que a gente falou da AI, né? É. Toda hora repensando, tipo, será que esse é o caminho? Será que está equilibrado? Será que eu não exagerei? Porque eu acho que tem alguns momentos da vida que você perde o controle um pouco, né? Total. Você realmente está trabalhando um pouco mais, você está abdica um pouco. Pô, meu pai ficou doente, a minha, a minha saúde, esporte e tal, foi abandonada, Cabeça. né? E minha esposa agora também ficou doente, tipo, acaba que o trabalho foi um pouco abdicado. E tá tudo bem. No final por que você trabalha, né? Tipo, né? Por que que e por que você se prepara, né? Eu acho que a preparação do seu corpo é exatamente para passar por guerras, né? A preparação da sua cabeça, do seu trabalho, né? O trabalho é a criação de uma reserva, né? Essa reserva serve para quê, né? Dentre esse tanto de negócios que você tem, que você já passou assim, se você pudesse, se é que tem, o maior erro, assim, que você fala assim, pô, Filipão, falar aqui pra galera, cuidado com isso daqui. Às vezes é sei lá, um contrato com um advogado mal feito, um investimento É. alto. Você tem alguma coisa que você fala assim, cara, isso aqui foi um vacilo grande. Cara, o maior erro é as pessoas erradas. É você acreditar, ao contrário, você acreditar que por um contrato você vai controlar alguém. Ainda mais no Brasil, cara. Aham. Tipo, no Brasil você tem que saber escolher muito bem as pessoas que estão do seu lado. Tem que ter um alinhamento de cabeça, de valores. É, eu acho que isso é uma das coisas para mim assim mais claras. O maior Mas você aprendizado já teve esse erro, Deco, de vários. várias. Vários. Não, cara, não existe um empreendedor mesmo, não errou muito. É. É porque normalmente as notícias e as coisas que as pessoas olham são sucessos, né, e tal. Mas eu acredito que eu aprendi muito mais nos erros do que nos sucessos. Sucessos acontecem, né? E tem uma coisa também que é quando é, a pessoa faz tudo errado e acerta, pô, o cara é incrível, É. né? E- Cara, quando eu começo minha palestra, assim, aí eu falo que eu fui para a seleção brasileira, que eu tenho 2 metros de altura, que ganhei uns títulos e tal, não sei o quê. Mas eu falo que o meu maior orgulho é ser um colecionador de fracassos. Porque eu fiquei 6 anos, cara, tentando entrar num time de basquete. E aí eu tava com 22 anos e eu ainda não era profissional.
Cara, com 22 anos, todos os moleques da minha idade já estavam, tipo, beirando a seleção brasileira, titular de clube, e eu não tinha nenhum clube pra jogar. E eu falei, cara, vai dar certo. E a família, pô, para com isso, cara, vai estudar, vai arrumar um emprego e tal. Eu falei, não, mais um. Porque às vezes o teu sucesso, Deco, tá ali na próxima esquina, tá na próxima curva, assim. Que eu sempre falo, cara, o cara que tem sucesso é só o cara que não desistiu, assim, sabe? Que tentou mais uma vez e tal. E o esporte é muito assim, cara. Você só perde, cara, quando você desiste. É o caso do teu do jiu-jitsu. Cara, eu nunca vou ser um faixa, sei lá, roxa. Cara, você não vai ser se você parar no meio do caminho. Você tomar 3 cacete do cara e falar, não quero mais, entendeu? E não desistir, sabe? E vamos ao contrário agora, assim, sabe? Um grande acerto seu que você falou assim, porra, isso aqui foi, eu mirei ali, foi muito maior, assim, sabe? Da tua vida empreendedora. Cara, é a mesma coisa. Acho que a minha esposa é um grande acerto, né? A pessoa Ah, que tá no seu lado total. 24 É. horas, né? A Ah, Dani é fantástica, vou dar é, um beijo pra Dani, que é uma fantástica. um beijo pra ela. É, E meus sócios, né? Sócio é um casamento também, né? é. Acho que eu acho muito interessante isso. Eu gosto muito de pontuar isso, que eu não sei, cara, se o sucesso para as pessoas são iguais, entendeu? O que que é o sucesso pro Deco? Isso é uma pergunta complexa, né? Mas Total. eu acho que, por exemplo, eu fui para uma viagem para Israel e com as pessoas e tudo, e tinha um cara que ele era presidente do conselho de duas empresas de capital aberto aqui no Brasil. Ele Aham. era do presidente do conselho dessas duas, momentaneamente ele estava nessas duas, são muito grandes empresas e tal. E eu conversando com ele, ele falou assim, porra, Decão, eu tô com 78 anos e no final do ano eu tô indo para Maldivas com meus netos surfar. Aí eu Que pensei, porra, demais, que cara. animal, cara, não sei o que. Você já pensou, eu quero ter isso Aí também, ele né? falou assim pra mim, mas minha prancha tá um pouquinho maior. Aí eu Aham. falei, porra, não importa, Lógico, né, pô, só cara? a viagem, Tipo, cara. Não precisa nem pegar onda. e ele nem é, assim, né? Tipo, fisicamente, né? Como a gente pode ser, porque a geração passada É, não teve toda essa informação que a gente teve. Mas eu achei fantástico, assim, sabe? E a pergunta também é, tipo, qual é o custo disso? Será que precisa de tanto sucesso para você ter isso com seus filhos, sabe? Tipo, então, eu acho que o sucesso, ele vai mudando. Eu acho que quanto mais a gente envelhece, a gente começa a ver isso de uma forma bem diferente de quando a gente era total. novo ali, Total. deslumbrado e É. tal, né? E eu acho que tem essa questão também de você querer, parar de querer que o sucesso seja para os outros, né? Quando você começa a entender o sucesso para você, acho que muda, né? Uhum. Muda foco, objetivo, você aprende a dizer não. Tem uma coisa do não que eu falo muito, que às vezes chega muita coisa para mim, né? Tipo assim, de pessoas, ideias e tudo, as pessoas. E às vezes, quando eu falo não, eu sempre falo assim, cara, não é que a sua ideia, o seu negócio, a sua, né, seja ruim. É, é porque às vezes o não para você é um sim para minha família. É um sim para minha esposa, é um sim para meus cachorros, enfim. Aham. Então, assim, você tem que aprender a dizer não, não porque a ideia é boa, é ruim, ou porque o negócio é ruim, é porque às vezes você tem que parar para pensar se você ainda tem tempo para aquilo, porque quando você diz assim, isso vai vão gerar algumas horas de semanais E uma e expectativa também na pessoa que você deu exatamente sim, tal. claro. Então, eu acho que é algo a se pensar, né, para as pessoas pensarem um pouco. Eu não vou lembrar o nome aqui, mas um bilionário americano, ele falou que o sucesso é quando você chega no final da vida e teus filhos querem estar com você. Ele falou, cara, não adianta nada. Já vi. Já ouviu isso, né? É. Eu tenho o sucesso do mundo e eu, no final da minha vida, meus netos, meus filhos não querem estar comigo porque de repente eu não fui tão presente e tal. Então, tem a questão do topo também, né? As pessoas falam assim, tô subindo pro topo. O topo, quando você Topo é chega no. vazio, cara. Mas quando você chega no topo, no outro dia você tá descendo, né? É. Ninguém Então, fica muito tempo lá, cara. não fica, porque É, não tem, é topo, né? Você fica parado é, no pico. é. E, assim, eu acho que existe muito uma ilusão, assim, sabe? E essa questão do vazio, isso é verdade, né? A pessoa que normalmente lidera e tal, tem existe uma solidão lá, né? No comando ali, ali. Até acho que hoje tem tido até várias pessoas abordando isso, né? Como às vezes é sozinho, né? Esse ponto, Você né? sabia que tem muitos caras que quando completam o Ironman do Havaí, eles param.
cara, porra, treinou. Quando o cara completa, falou, não, deu pra mim. Eu cheguei no meu topo ali, não tem mais pra onde ir. E ele para, assim, sabe? Falando um pouquinho do esporte, assim, um dos caras que eu, apesar de não ser um cara do surf, é impressionante, por exemplo, Kelly Slater. O cara fica 11 anos no Porra, topo. É uma coisa absurda, assim, sabe? Você bizarro. para pensar, assim, de Um ET. esportista, não tem, acho que ninguém que ficou tanto tempo no topo igual ele, assim. E, pô, continua. Agora, Acho que nem um existe. ídolo. Não existe, não existe. Agora, um cara que você tem como referência no esporte e no empreendedorismo, assim, que você falou assim, pô, esse espaço desse cara é bacana, assim, sabe? Um cara do esporte primeiro. Cara do esporte. Você tem algum ídolo do esporte, Deco? Cara, acho que quando você fala em ídolo em esporte, automaticamente vem o Senna, né? Eu acho que o Senna, ele Absurdo que esse cara fez, né, cara? Sem é, rede social, a gente teve uma época, assim, a gente ficou um pouco sem, né, carente, né? referências, né, É. e tal. É, mas eu acho que o Senna pode ser um bom nome, assim. E no empreendedorismo? Tem algum empresário que você fala, pô, esse cara aqui eu me inspiro. Cara, assim, eu me inspiro em vários, né? Eu me inspiro em muitas pessoas, eu me inspiro em pessoas que não são nem empresárias, assim, tipo, às vezes tem um fato que a pessoa fala que eu aprendo muito, assim, com aleatório, sabe, o aleatório. Mas eu acho legal a história sei lá, da North Shore, né? Que o cara doou lá da Patagônia e tudo. Acho interessante, assim, a história. É, sobre o Normai também, né? Que ele doou uma parte da empresa para os funcionários, né? Eu acho que tem muitas histórias, assim, interessantes para se inspirar, assim, sabe? Eu acho que casos com meu irmão mesmo, né? Tipo, essa vocação de fazer o bem para as outras pessoas, né? Tipo, a gente tenta ajudar lá, mas Aham. quem é seu coração mesmo do Ipom lá é o dado, né? A gente nem explicou isso aqui direito para quem está assistindo. O IPOM é o Instituto Povo do Mar. Eu sou um dos embaixadores de lá. E é um instituto que hoje deve estar mais ou menos umas 500 crianças Isso. por aí, que são cuidadas lá na Praia do Futuro. E ela é apadrinhada pela família do Deco, o irmão dele que encabeça junto Ok. Fabrini. eu ia falar Karine, junto com a Fabrina. Um beijo, Fabrina. Pessoa maravilhosa. É um projeto fantástico. Quem puder ajudar, contribuir, sabe? É muito sério o que eles fazem lá. E é legal, Deco, que lá no IPOM até já estão ajudando os pais das crianças, né? É, Os tios e tal. É um projeto muito grande, assim. E você vê a dedicação do teu irmão com esse projeto, assim, é fantástico. Você tem esse lado social também? cara, Não tanto igual o seu irmão, porque eu acho que ninguém é igual ao teu irmão. o meu irmão, ele tem algo interno dentro dele, né? Tipo, como a Bia, como a Tiziana, acho interessante, né? São pessoas que realmente dobram, né, ali nessa área e realmente abraçam. E assim, a voz de fala dele é muito mais forte, assim, né? Que é, eu tenho uma vontade muito grande de fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Uhum. E eu passo muito tempo pensando nisso, assim, sabe? Tipo, e acho que tem milhões de formas de você fazer isso, sabe? Eu acredito muito, eu sempre repito isso, que a tecnologia vai melhorar o mundo. Cara, desculpa te cortar, mas é isso que eu queria falar contigo. Você é um cara do esporte, é um cara que tem um instituto solidário e é um cara da IA. Como é que a IA pode ajudar no esporte e as pessoas? Como é que você vê daqui 10 anos a Assim, IA e o esporte unidas? não é só sobre o esporte, né? Eu acho que a IA, ela tá indo para um caminho, de excelência a nível de ele vai acelerar pesquisas, vai acelerar, vai juntar dados que eram fisicamente impossíveis e ela vai avançar. Imagina que quando você junta IA com, porque a questão não é só IA, né? A câmera ela evoluiu. Então hoje para você ter uma câmera de 2 megas que é igual um olho é muito barato, né? Não é, Uhum, estou falando de 100 megas. entendi. Você junta com data mining, você junta com capacidade de processamento. Porque o que fez a IA virar o que é hoje são milhões de evoluções que ao mesmo tempo que se juntaram para se Uhum. tornar isso. O que eu acho é que com a evolução da IA, a saúde pública e a saúde privada vai evoluir de forma bizarra, sabe? Tipo, eu acho que
o custo das coisas tende a cair, né, por causa da eficiência de transporte, de energia, de enfim. Então eu espero que o mundo viva um período interessante, assim, de abundância, sabe? E eu acho que o mundo, isso teoricamente poderia sanar fome, miséria, e, mas eu acho assim que eu acho que pode existir talvez um hiato de porque eu acho que talvez o mundo demore para assimilar isso e criar as regras necessárias para esse novo período, né? Mas eu acho que em logo isso vem e eu acho que o mundo vive um mundo de abundância. Cara, eu não sou um cara de IA, mas sabe como é que eu imagino que vai ser a IA Ah, daqui a um tempo, um futuro próximo? Por exemplo, eu te mandei um WhatsApp, falei, Deco, bora lá no podcast, você vamos lá e tal. Eu acho que no futuro próximo a minha IA vai falar com a tua IA. A minha IA do Filipão vai falar com a tua IA, já vê a agenda dele, se ele vai estar viajando, se ele está aqui, se ele quer mas isso já participar. acontece, cara. Isso já funciona desse forma, né? Tá, mas não para todo mundo, Não para todo entendeu? mundo, Eu acho que vai ser para todo mundo. não, mas isso já eu tô falando, se já acontece, vai ser para todo mundo, né? Vai ser para Tipo, todo mundo. Você vai no ortopedista, aí a tua IA vai entrar em contato com a IA do consultório dele, já vai ter o horário marcado, eu tenho uma IA minha que vai que falar com a IA do supermercado, ver o que não, está faltando. eu tenho uma IA minha que fala com as IAs das minhas empresas, que fala com a IA de cada área, que fala com a IA Como é que é isso? na, na É meio Leak, doido, né? Mas é, como é que é? na Leak, por exemplo, tem deve ter mais 50 IAs rodando em cada área, né? Em todas as áreas. Então, existe um cérebro que é uma super AI que ela se comunica com todas as AIs, o financeiro. Tem uma AI que só se conversa com a CVM Bacen. Tem uma Aham. AI que faz toda a parte de RH. Tem uma AI que faz toda a parte de controle de financeiro dos clientes. Tem uma AI que faz toda a parte de controle financeiro interna. Tem uma AI que faz Aí você tem a IA do do deck que jurídico. Então, controla todas não, essas. aí tem a minha AI que controla o meu acesso disso Aham. e ela me fornece informações das empresas. Então, tudo que eu faço com AI também, ela fica avaliando se teve algum, como é que está se comportando. É bem interessante. Depois eu poderia mostrar, mas eu não trouxe a. Cara, é bem. Você já me mostrou um pouquinho até É. do lobo, assim, sabe? Mas eu vejo, cara, que, Ele tá tipo, usando. a minha AI vai falar assim, cara, acabou o azeite, que já vai linkar com a AI do supermercado, pra já botar no carrinho, pra já entregar na minha casa. O Lobo, né, que era meu cachorro, ele pede no Mercado Livre por mim, né? É mesmo? Automático. Eu faço a lista de compras, que na verdade, uma pessoa manda para mim, eu já mando para o Lobo manda para o Mercado Livre e chega lá em casa. É assim, cara, fazer muita coisa. Dá. E não é só E a uma. gente tá. A IA hoje no Brasil, ela é o quê, cara? Um feto ainda? Não, Já é uma criança? não, a IA no mundo, o mundo usa a mesma AI, você, né? O mundo usa o ChatGPT, usa Não, Anthropic. sim, mas no Brasil, você acha que o Ó, brasileiro em si tá usando eu vou muito? te dar um dado que a gente fala na Cultura Builder. É, 1% das pessoas do mundo usam uma AI paga. 1%. É muito pouco. Então, imagina o tamanho que isso pode crescer. E as pessoas não entendem isso. As pessoas pagam, às vezes, $20 ali no ChatGPT e acham, tô usando o ChatGPT. Você não tá usando o ChatGPT. Você tá usando a versão, tipo, De entrada, início. de entrada, de Quando entrada. você começa a usar uma versão realmente o Fable, né, que agora lançou na Anthropic, que foi até proibido, o governo americano mandou Foi, parar e tal. e tava É, liberado só para os americanos, não, né? a gente estava usando, tava bem Não, mas liberado. depois ele quis liberar só para os É, americanos, mas vai ficar de parou. VPN e tal. O governo americano conseguiu, usando a Fable, conseguiu invadir mais de 15 super secretos arquivos. Foi muito impressionante, eles mesmo falando e tal. Assim, é isso, as capacidades reais estão avançando de uma forma muito Muito extrema, rápido. né? E eu acho que assim, a gente vai viver um mundo diferente, né? A gente tem que. E eu acho que quanto antes você entende isso que está acontecendo, mais, assim, mais posicionado você tá Porque para o eu vejo amanhã, assim, né? né, Deco? Isso aí é uma coisa que você não tem pra onde fugir, cara. Vai ser o futuro e não tem pra onde correr. Uma coisa que é muito clara é a seguinte, ó. Existe uma visão muito clara do mundo. Eu acabei de fazer um curso lá de Harvard Business School lá nos Estados Unidos e eles falam isso, que assim, cara, o que tá claro é isso aqui, ó, vai chegar aqui. A questão é como você se prepara para isso. Mas que vai chegar, vai. Lógico, tá É. posto, né? Aham. Tá posto na mesa, né? Não tem, assim, quem mexe com AI hoje, assim, se você
parar um dia pra mexer mesmo e pediam pra ele fazer faz um aplicativo aqui de comida, ele faz, cara. Tipo, então é assim, é algo que vai mudar. Então, o tanto de ideias que antigamente para você montar, você tinha um custo alto de, sei lá, pegar uma equipe de programadores, aí pega uma agência, pega não sei o quê, aí no meio do projeto os programadores param de fazer, aí você tem que mudar para outra, Ah, gasta mais dinheiro. Hoje não, hoje hoje uma não precisa pessoa mais. consegue fazer um MVP, né, que é uma prova de conceito. Entendi. Eu Deco, achei a gente está isso. chegando aqui próximo do final desse bate-papo. Eu até brinquei antes com o Baeté que dá para ficar 5 horas falando aqui contigo, porque, cara, você é um cara com muito conteúdo, assim, muito legal estar com você, assim, sabe? Obrigado. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar com você, a gente aprende muito com você, assim, não só no lado humano, o amigo, mas também esse outro teu lado, assim, você é um cara muito inteligente. E eu queria fazer um bate-bola final aqui com você, cara. Fala um livro. Uau, um livro, cara. Um livro. Um livro. Ah, cara, tem tantos livros bons, cara. Então, é... mas um livro gosto. Acho que os livros ali, Homo Deus, 21, Lições do Século XXI, né? Que é daquele. Eu acho que são livros bons, assim, que contemporam muita informação. Eu gosto deles. Um hábito do Deco. Um hábito. Eu gosto de acordar cedo. Uma referência na tua vida. Meu avô, Um lugar no mundo. a Indonésia. Indonésia. Uma palavra para definir tua família. Amor, Uma palavra para definir o sucesso. equilíbrio. O melhor investimento que você já fez. Pessoas. O pior que você já fez. Pessoas. Um sonho que o Deco ainda não realizou. Ah, cara, eu tenho muitos sonhos. Hum, acho que é conhecer mais ali a Ásia como um Uhum. todo, sabe? Sim. De forma mais ampla. Deco, eu espero que tenha mais pessoas como você, cara. É uma honra ter você perto de mim, ter você na nossa cidade, em Fortaleza, a tua visão do mundo, de empreendedorismo, cara. Pô, você é um cara 10, um cara de uma família sensacional, um cara inteligente. É uma honra você ter disponibilizado o teu tempo para cá. Foi um Acho prazer. que você deixou ainda mais glamouroso o nosso podcast aqui, um cara que tem tanta coisa, abrir mão aqui para ficar 1 horinha com a gente. Vai levar um presente nosso, você já conhece, né? Pô, Mas que tá alegria, aqui, hein? cara. E Porra. tô feliz, cara, de você ter vindo aqui. Obrigado, Dá aí cara. tuas considerações Vou deixar finais, aqui, cara. ó. E a porta tá sempre aberta aqui da TS para você, viu? Obrigado, de Obrigado, coração. obrigado. É um prazer estar aqui com um amigo, bater um papo. Acho que é sempre rico essa troca e é um prazer, cara. Sem precisar, né? Tô aqui, vamos bater mais papo. Boa. Valeu, Deco.